Bem-vindo ao EducaAgro dessa semana. Essa semana vamos tratar de um assunto muito importante para o nosso país, principalmente em tempos de pandemia. Um assunto que durante muito tempo foi um tabu, chegou a sofrer preconceito, nos últimos anos virou solução e em tempos de pandemia é a única alternativa. Estou falando sobre educação à distância. Recebo com muito prazer e honra o professor Frederic Lito, presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, para tratarmos desse assunto que hoje em dia é imprescindível, principalmente no setor do agronegócio, devido às grandes distâncias. Tratando desse assunto, professor, hoje o agro tecnificado, o agro moderno, o agro que tem retorno financeiro, precisa de profissionais capacitados. Esse é um grande produto para o nosso agro hoje, é o profissional de campo, seja ele o próprio proprietário, seja ele técnicos para assistência, e seja o próprio funcionário da propriedade rural. Como é que o senhor vê a educação à distância hoje inserida nessa nossa cadeia produtiva? Eu acho educação à distância, ou que chama de aprendizagem à distância, ou aprendizagem remota, não importa a terminologia que usa, inclusive tendo mais termos para explicar isso, permite que você use sinônimos quando você escreve ou fala, sem repetir sempre o mesmo termo. Eu acho que a importância fica por conta do fato de que nunca foi tão possível igualizar a riqueza das pesquisas, dos grandes acervos de conhecimento da área urbana com a área rural, onde a agropecuária existe. E não somente isso, mas uma vez que você vai para o mundo digital, é possível combinar teoria e prática de uma forma absolutamente impressionante. Eu gosto de pensar que a área de médica, a área de medicina e a área de agrícola tem muita similaridade, porque as duas áreas dependem muito de bom conhecimento teórico por parte dos seus praticantes e a preparação desses praticantes, aqueles que vão trabalhar no agronegócio, etc. Porque você pode misturar textos para expressar a teoria e ilustrações, simulações para explicar como a teoria funciona na prática. E depois você pode simular a prática, por exemplo, a forma de semear, de coletar, de usar equipamentos científicos na área rural para aperfeiçoar a prática. Então, eu estou vendo que a educação à distância vai democratizar acesso ao conhecimento sofisticado na área rural, talvez chegando até ser superior da área urbana, porque para a área rural é uma questão de vida ou morte, é onde as pessoas vão trabalhar. Mas na medida que suas perguntas evoluem, eu vou poder dar ilustrações disso. As perspectivas são das melhores possíveis. Professor, em 2003, 2004, o senhor como consultor do Banco Mundial, o senhor começou um movimento, né, de capacitação à distância de regiões rurais no mundo. Isso já tem 17 anos. Esse movimento se fixou, se concretizou no mundo, e por que demorou tanto para a educação à distância virar uma realidade no Brasil e no mundo? O Brasil é um pouco diferente dos países mais industrializados. Por exemplo, o ensino superior à distância, usando cursos por correspondência, começou mais de 150 anos atrás, na Universidade de Londres, quando eles começaram a fazer cursos universitários à distância por correspondência em todo o Império Britânico, Austrália, Canadá, Índia, África do Sul, etc. Com grande sucesso. Mais ou menos 20 anos depois, a Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, isso foi no
no fim do século XIX, começou cursos universitários dirigidos à área rural dos Estados Unidos. Porque entre as duas costas, costa leste e costa oeste, tem grande área onde se produz a grande produção agrícola, agropecuária do país. Então, a Universidade de Chicago, que até hoje é uma das melhores universidades dos Estados Unidos, usa a educação à distância para atender essa população. Aqui no Brasil, temos uma comunidade de educadores extremamente conservadores, que não querem inserir novas tecnologias, não querem inserir novas pedagogias, e todas as tentativas de modernizar a sala de aula ou a forma de educar as pessoas têm sido resistido pelas faculdades de educação. Agora, pela necessidade de saúde pública que estamos enfrentando, as grandes possibilidades que a educação à distância oferece estão sendo percebidas e o próprio MEC, que também tinha uma atitude extremamente restritiva em relação à educação, desconfiança, achando que era uma coisa de qualidade secundária. Quando na Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, na Índia, por exemplo, Índia tem a maior universidade à distância do mundo. 3.400.000 alunos estudando online. Eles têm bacharel, mestrado e doutorado em todas as áreas de conhecimento, com grande sucesso. Começaram antes com televisão, depois mudou para digital. Então, nós estamos vendo agora uma luz no fim do túnel, agora com as restrições que o MEC aplicou nos últimos 20 anos, estão sendo liberadas. Agora nós vamos ver a grande criatividade brasileira aplicada para a educação à distância, e vamos ver se a gente não ganha prêmios, como a área de publicidade do Brasil ganha prêmios internacionais, vamos ver se na educação à distância também nós vamos ganhar prêmios. A nossa instituição, o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que eu dirijo, tem uma série de ações dentro da área de educação à distância, seja na formação inicial e continuada, passando pelo ensino técnico. Hoje nós temos quase 5.000 alunos em ensino técnico, e também temos a nossa faculdade, a Faculdade CNA, que também é totalmente à distância. Entretanto, no nosso setor rural, nós temos problemas sérios de conectividade, internet. Hoje nós temos aí quase 70% do nosso país sem atendimento de internet. A conectividade é um grande problema. Inclusive, na inauguração do nosso canal Agro Mais, eu tive a oportunidade de falar com o nosso presidente Bolsonaro sobre esse assunto e da limitação dos jovens, até das crianças do setor rural do nosso país, em ter que parar de estudar nesse período de pandemia, enquanto os grandes centros, as escolas continuam com as suas aulas à distância. Os meus filhos, por exemplo, estudam de 8 às 3 da tarde à distância, desde o início da pandemia. Mas no setor rural, novamente, nós estamos com esse gap do setor urbano. Quais as alternativas para a educação à distância sem a internet, professor? São muito grandes. Por exemplo, a educação à distância, como eu falei, começou 150 anos atrás no ensino superior, via cursos por correspondência. Poderíamos continuar fazendo isso. Só que hoje em dia, em vez de ter apenas material impresso indo pelo correio, poderíamos mandar DVDs ou CD-ROMs, em que o aluno tem acesso a imagens, vídeos e tudo mais. E televisão. Temos muitos canais de televisão que estão dando sopa, não está sendo usado para conhecimento, transmissão de conhecimento. Veja, Daniel, o problema muito grande no Brasil, entre outros problemas, é o fato de que dos 5.000 e tantos municípios brasileiros, apenas 50%, aproximadamente 50% deles, tem qualquer instituição de ensino superior, público ou privado. Isso é muito injusto. A capilarização que a educação à distância representa, seja usando rádio, seja usando televisão, seja usando internet,
vai solucionar esse problema, fazer com que você pode viver na área rural ligado à agropecuária, agrobusiness, e aperfeiçoar seus conhecimentos constantemente. Rádio pode ser usado, por exemplo, para pessoas que são cegos, entende? E só preparar o conteúdo apropriado para eles. Poderemos usar televisão para pessoas que têm necessidades especiais, por surdez, problemas de locomoção, com legendas embaixo. É possível usar todas as mídias possíveis. O conteúdo pode ser o mesmo, e podemos ter imagens, vídeos, imagens estáticas, emoção, textos, som. É só uma questão de usar criatividade para fazer o tecido de aprendizagem e a verificação se a pessoa realmente aprendeu. Tem todas as possibilidades do mundo de ser criativo disso. É muito interessante essa alternativa de rádio, né? O produtor rural tem o hábito de ouvir rádio, né? E a nossa instituição está agora empenhada em fazer um trabalho de educação via rádio também. Até porque o produtor rural, seu filho ou funcionário de uma empresa rural, ele tem um problema de disponibilidade de tempo. Primeiro, começa a trabalhar muito cedo. Segundo, você não tem um horário fixo de trabalho, né? No leite você começa às 4 da manhã, né? Você colhe de noite no período que tem que colher. E numa recente visita nossa em Luiz Eduardo Magalhães, um grande empresário solicitou capacitações em tecnologias de operação de máquinas que são pilotadas via GPS, de drones. Só que a primeira coisa que ele falou assim, não adianta você achar que o meu funcionário vai ficar 4 dias fazendo um curso, uma capacitação. Ele precisa ser capacitado à distância. O senhor acha que o produtor rural e o funcionário estão preparados ou a gente precisa ensinar eles a aprender à distância? Olha, eu acredito que as pessoas têm competência plena, natural, até que eles provem o contrário, entende? Acho que a gente temos que ter uma atitude positiva. Eu não acredito numa falácia muito famosa, chamada falácia de Nirvana. Se o que está sendo proposto não soluciona em 100% o problema que está em mãos, então a gente não pode aproveitar. Se 70% do problema está resolvido, então vamos aplicar. 80%, vamos aplicar. Não espera 100%. Entende? Então a gente tem que ter uma atitude assumindo a inteligência, a capacidade, a motivação daqueles que querem aprender. Aqueles que não querem aprender, deixa eles de lado. Educação à distância não é para todo mundo. Você não pode forçar a educação à distância nas pessoas. Você tem que mostrar para eles o que é, como funciona, e como testar o carro novo que você vai comprar. Antes de comprar, você faz um test drive para ver se a interface entre o painel e você, a suspensão, todas as coisas. E a mesma coisa com a educação à distância. E temos que assumir que as pessoas têm a motivação, a disciplina e a autonomia. Não, aqui na área rural, onde tem populações menos densas do que na área urbana, isso é um problema, porque tem muita tendência, do jeito que a educação básica está no Brasil, o aluno aprende através de colher de chá. Quer dizer, a maior parte da transferência de conhecimento é feita pelo blá 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 do professor na sala de aula e talvez o livro-texto, mas não se usa tecnologia normalmente na sala de aula presencial. Quando se pensa na necessidade de usar a educação à distância, o aluno que normalmente está acostumado a encostar no professor para receber toda a aquisição de conhecimento, isso é péssimo. A educação presencial tem que mudar para dar mais autonomia ao aluno, estimular o aluno, desejar o diploma, gostar de aprender e assim adiante. Se não, deixa o aluno no presencial, se ele ou ela não tem a maturidade, autodisciplina, autonomia para estudar à distância. Esse é um grande desafio, né, professor Lito?
E tratando de desafio, um outro grande desafio, e a nossa instituição tem aprendido muito com isso, principalmente na nossa faculdade, é capacitar o professor a trabalhar à distância. Esse também é um outro grande desafio, e como o senhor bem colocou, o MEC durante muitos anos não deu o devido valor à educação à distância, nos últimos 2 anos é que mudou a legislação, facilitando a abertura de polos e credenciamento de capacitações, mas não é do nosso conhecimento nenhum programa de formação de professores para trabalhos à distância. Você acha que esse é um gargalo? O senhor acha que nós precisamos investir nisso? E o professor que quiser aprender, onde é que ele pode procurar apoio? Sim, eu lecionei na Universidade de São Paulo durante 35 anos e acompanhei a inclusão de tecnologia na educação, tanto no nível superior quanto o que o nível superior preparava para o ensino básico. E ficou claro para mim que as faculdades de educação evitam falar sobre tecnologia. Qualquer tecnologia, não somente o digital. Quer dizer, o futuro professor de educação básica e também superior até certo ponto desconhece as tecnologias de realidade virtual, de realidade aumentada, de holografia. Todas essas tecnologias que vão ser o futuro de educação à distância nas próximas décadas já existem. Não falta nada para ser inventada, só que eles não são usados por causa do conservadorismo dos professores das faculdades de educação, que levantam o carpete e joga a tecnologia embaixo. Eu não conheço nenhum curso de faculdade de educação no Brasil, nenhum programa, não curso, mas programa que faz com que a tecnologia seja o central, o básico, mandando para a sociedade pessoas absolutamente preparadas para usar essas tecnologias em conjunção, de forma híbrida, quer dizer, mistura do presencial com o digital, para produzir novas pessoas. Uma coisa que você levantou antes, Daniel, é que tirar o leite de manhã cedo. Uma das grandes vantagens de educação à distância de forma digital é a possibilidade do aprendiz shift time, quer dizer, mudar, deslocar tempo e espaço. Quer dizer, se ele tem que tirar leite a hora tal de manhã, quando o programa está saindo, não tem problema, o programa está gravado, ele pode ver aquele programa, aquela aula no outro horário, outro dia até. Quer dizer, é assíncrono, não está em tempo real. Outras coisas podem ser em tempo real. Quando tem uma emergência ocorrendo, programas em tempo real são extremamente importantes também. Então, a flexibilidade, a conveniência de educação à distância é que faz com que muitas pessoas vão acelerar sua formação. Por exemplo, nos Estados Unidos, 50% dos alunos que estudam em universidades usam educação à distância para acelerar sua formatura, porque normalmente você fica 4 anos para fazer curso de bacharelado. Só que a universidade diz que você não pode fazer mais do que 4, 5 disciplinas por semestre. Mas, se você quer sair em menos do que 4 anos, em 3 anos, 2 anos e meio, você tem capacidade intelectual, cognitiva para isso, então você pode fazer aquelas 4 disciplinas presenciais e mais 2 ou 3 disciplinas à distância, se você tiver o tempo para fazer isso, tudo ao mesmo tempo, e você sai em 2 ou 3 anos com uma educação de qualidade. Ora. Essa conveniência está sendo percebida pelos alunos no Brasil atualmente. Eles podem acelerar seu conhecimento, continuar a trabalhar para sua sobrevivência, ajudar a família e estudar à noite, sábado, domingo, feriado, etc., por causa da conveniência. Professor Lito, na nossa faculdade hoje nós temos 10 polos de educação à distância. Hoje nós estamos com 2.000 alunos em 4 cursos de graduação em nível de tecnólogo. Estamos agora num processo de abrir mais 50 polos, principalmente em sindicatos rurais. Entretanto, é um processo relativamente burocrático, facilitou muito, né, com as normas do MEC, mas ainda é um processo burocrático.
E, sinceramente, eu não vejo necessidade desses polos. Eu acho que é um limitante, principalmente para o setor rural. O que é que o senhor pensa sobre o assunto? Eu preciso admitir, eu tenho dois pensamentos opostos. Um dizendo que podemos dispensar polos de atendimento presencial para o aluno, e outros dizendo que não. Eu acho que as duas soluções são válidas, dependendo das circunstâncias. Depende da disciplina, quer dizer, assim, uma disciplina de matemática ou de literatura, de medicina, ciências de serviço social. Depende da maturidade do grupo que vai fazer o curso. Na Inglaterra, por exemplo, que é um grande pioneiro, grande inventor de modalidades de educação de distância extremamente criativas, eles continuam com os polos. Cada cidade de média, grande porte tem vários lugares, loja na rua comercial da cidade, do centro, mais perto, onde o aluno, à distância, pode ir para consultar livros sobre a disciplina, livros maiores do que ele pode receber pelo correio. Tudo depende da disciplina, da maturidade de quem vai estudar isso. Tem bons argumentos em favor de tirar o polo, fins econômicos, tirar ele, e outros argumentos em favor de manter eles, especialmente para os alunos que têm menos recursos em casa para acompanhar e engrandecer a sua aprendizagem. Infelizmente, a situação tem duas verdades quase igualmente fortes. Bom, ou seja, a educação à distância veio para ficar, professor. Não tem como o Brasil atrasar mais esse movimento, né? Hoje a pandemia mostrou as escolas que se adequaram e deram andamento, né, por intermédio da metodologia de educação à distância, os alunos terminaram o seu semestre, né? Entretanto, o setor público quase todo não se adequou, e aí os alunos da rede pública, pelo menos aqui de Brasília, estão quase perdendo o ano, não vai ter como recuperar isso, o que principalmente quando a gente trata de setor rural. Agora, tem áreas de tecnologia, como máquinas agrícolas, como inseminação artificial, que você tem um certo preconceito, vamos dizer assim, entre a prática, né, e a educação. O senhor acha, para terminar a nossa entrevista, que os simuladores são uma verdadeira solução para isso, ou os simuladores é um item a mais dentro da educação à distância? Como eu falei no início da nossa conversa hoje, eu acho que eu vejo medicina e estudos na área rural, agrícola, etc., tendo muitas similaridades, porque eles combinam teoria e prática. É possível fazer um curso totalmente à distância, digitalmente, sobre teoria. Um curso de filosofia, um curso de história, de literatura, que pode ter interação entre os alunos, peer-to-peer learning, aprendizagem de par a par entre os alunos. E se pode ter um curso essencialmente prática, que tem que ser feito mão na massa, presencialmente, ou você pode simular. Por exemplo, mesmo se o aluno vai ter mão na massa com o paciente de medicina ou nova forma de tirar leite da vaca, você pode preparar o aluno melhor à distância antes de ele tiver a experiência prática, usando simulações, vídeos mostrando instâncias diferentes. Se o paciente tem esses sintomas, essas condições A, B, C, D, se trata dessa forma diferente da A, B, C, D, assim adiante. Quer dizer, os problemas de o que é teórico, o que é prática, depende de cada disciplina, a oportunidade para coisas práticas, diferentes práticas, mas isso não tem dúvida. O que vai ser a mais importante mudança em educação daqui em diante, minha observação disso provém do fato que eu fui durante
toda a minha vida, professor de comunicações. E a gente, nos últimos anos, tem percebido que comunicações hoje em dia são separadas entre formas de transmissão, formas de comunicação, empurrar, push, quer dizer, a emissora de rádio, de TV ou de internet, mandando conhecimento e o aluno recebendo do outro lado. O outro que está tendo cada vez mais importante é permitir que o aluno tenha mais voz naquilo que ele ou ela vai estudar. Isso é tecnologia puxar. Então, o que está acontecendo é que as instituições vão colocando as informações no ar e o aluno escolha, eu quero essa disciplina, mas não aquela disciplina. Entende? O aluno vai formar o edifício do seu conhecimento, tijolo por tijolo, baseado nas escolhas que ela ou ela faz, essa disciplina, aquela disciplina, tijolo por tijolo e assim em diante. Coisa que não existia até agora. Até agora é o cardápio que a corpo docente diz que você tem que estudar só essas coisas e você vai ser um bom profissional no futuro. Essa época já era. O aluno tem que ter mais importância, mais inteligência na seleção daquelas disciplinas eletivas, disciplinas não obrigatórias, que tem que ter espaço no currículo de qualquer instituição, que faz com que o aluno sente que ele desenhou a aprendizagem, em grande parte, a aprendizagem dele ou dela. Isso vai ser a grande mudança e as instituições têm que respeitar a opinião do aluno na criação, a construção do edifício do seu conhecimento. Muito obrigado, professor Lito. Recebemos aqui o presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância. Poderíamos aqui passar o dia tratando desse importante e interessante assunto. Agradeço muito a sua presença, o seu conhecimento e vamos manter em contato, porque o setor rural precisa muito para que nós possamos estar com as nossas capacitações à distância. E você não deixe de visitar o nosso site www.senar.org.br e ver todas as nossas capacitações técnicas à distância, sem custo. E também visite o site da Faculdade CNA, www.faculdadecna.com.br e faça sua inscrição e entre no mundo do agro.